Vamos lá! Hoje a gente vai fundo na história por trás de um nome que, olha, todo mundo conhece. Shamu? Sim, um nome icônico. Exato. Mas não vamos falar da marca, sabe? Em sim da orca original. A história dela individual mesmo, muitas vezes fica meio perdida, né? É verdade. Fica ofuscada pelo que veio depois. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando em páginas de wiki bem detalhadas que documentam a vida dessa orca específica. Isso, a ideia é que ia tentar separar, né, a chamu histórica, o animal mesmo, da marca chamu que surgiu depois. Entendi. Vamos olhar os eventos principais da vida dela, com base no que está registrado por aí. Perfeito. Então, vamos começar do começo, a origem dela. A chamu era uma fêmea, certo? Isso. Da população chamada Residente do Sul. Exato. Do J-Pod, especificamente. Ah, o J-Pod. Eles têm laços sociais super fortes, né? Dialeto próprio e tudo. Imagina o impacto de tirar um indivíduo dali. Com certeza. E ela foi capturada em 31 de outubro de 1965, lá em Henderson Bay, Washington. E bem novinha, né? Tinha o quê? Uns 4 anos. Por aí, uns 4 anos. E a captura em si já mostra um começo bem difícil para ela. Como assim? Foi liderada por um cara chamado Ted Griffin. Ele queria, na verdade, uma companhia para outra orca que ele tinha, o Namu. Ah, entendi. Só que foi uma perseguição, assim, longa, durou 17 horas, e o pior, o mais trágico mesmo, Que foi? é que a mãe da Shamu foi atingida por um arpão durante essa perseguição toda. E, bom, ela morreu no dia seguinte. Nossa, que coisa terrível. Então a Shamu ficou órfã ali. Exatamente. Órfã e sozinha. Tentaram colocar ela junto com o Namu, mas Não deu certo, né? Pelo que li. não deu. Elas não se adaptaram. O próprio Griffin descreveu a Shamu como difícil de trabalhar, até rude. Puxa, já mostrava que ia ser complicado, talvez. O estresse todo. Pois é, alguma coisa ali já indicava, né? E a solução que ele achou foi vender ela, rápido. E foi aí que SeaWorld entrou na história. Isso, SeaWorld San Diego tinha acabado de inaugurar. Eles compraram a Shamu por $75 mil. Uau. Ela chegou lá em 20 de dezembro de 1965. Foi a primeiríssima orca do parque. E parece que foi a primeira orca a viajar de avião também. Sério? Que curioso. E o nome, Shamu, tem alguma origem específica? Parece que vem de Xenamo, tipo a fêmea Namo ou amiga de Namo, o que é meio irônico, né? Considerando que elas não se deram bem. É, uma ironia meio triste, né? Mas no SeaWorld, ela virou a estrela. Ah, sim, a grande estrela. Começou numa piscina pequena, né? Tinha só um golfinho junto, um tal de George. Exato. Mas ela aprendeu rápido. Os truques, as apresentações, E fazia muito o tal waterwork, né? O trabalho direto na água com os treinadores. fazia. E chegou até a estrelar um show próprio, o Shamu Goes Hollywood. Fez o SeaWorld ficar famoso, né? Com certeza. Mas ela não ficou sozinha pra sempre lá, né? Não. Depois chegaram outras orcas. O Ramu e o Kilroy em 67, a Candu em 69. Então o ambiente mudou um pouco. Mudou. Deixou de ser só ela. Mas também tiveram problemas de saúde, né? Em 69 teve um surto acho que foi gripe de Hong Kong. Ah, eu li sobre isso. O vírus H3N2. Esse mesmo. Afetou as baleias, precisaram de antibióticos. Já mostrava um pouco da dificuldade, né? De manter esses animais saudáveis em cativeiro naquela época. Complicado. E em maio de 71, ela se mudou para um tanque novo, bem maior. Sim, um estádio de orcas novinho em folha. Custou uma fortuna na época, $1,5 milhão. Mas pouco antes disso, abril de 71, aconteceu aquele incidente, né? É. Aqui a história fica bem tensa. O incidente com a Annette X. A secretária do parque. O que aconteceu exatamente? Ela ia fazer umas fotos publicitárias, de biquíni, montada na Shamu. Nossa, Os relatos dizem que a Shamu já estava meio agitada antes, sabe? Balançando a cauda e tal. Aí a X escorregou. E a Shamu, mordeu a perna dela. E não soltava. que perigo! E aí? Tiveram que forçar a boca dela para abrir. Imagina a cena. Pesado. Aí é que se machucou muito. Precisou de muitos pontos, coisa de 100 a 200 pontos na perna. Meu Deus! E tem um detalhe importante.
As fontes falam que a Shamu já tinha mostrado agressividade antes. Especificamente com gente de roupa de banho normal, sabe? Que era diferente do traje de mergulho dos treinadores. Ah, então não foi totalmente do nada. Parece que não. E também dizem que ela já vinha apresentando um comportamento meio errático desde março daquele ano. Entendi. Talvez um acúmulo de estresse, alguma coisa. Pode ser. Algo não estava bem ali. E o final da história dela é bem triste e rápido, né? Poucos meses depois disso, ela morreu. Sim, em agosto de 1971. Tem uma pequena diferença nas fontes sobre o dia exato, 23 ou 29 de agosto. Mas foi em agosto. E ela era muito jovem ainda. Só 10 anos. Exatamente. Muito jovem para uma orca. Qual foi a causa da morte? Foi diagnosticada septicemia, que é uma infecção generalizada no sangue, e também piometra. Piometra. O que é isso? É uma infecção bem grave no útero. Muitas vezes está ligada a desequilíbrios hormonais e pode acontecer durante a gestação. Espera aí. Gestação? Pois é. A necrópsia revelou uma coisa que ninguém esperava. A Shamu estava grávida. Não acredito. Grávida do primeiro filhote dela. Provavelmente o pai era o Ramo, outra orca que vivia lá. Caramba. Que história. Uma vida interrompida muito, muito cedo. Demais. E aí, quando a gente olha pra trás, é impressionante pensar, né? Captura traumática, órfã, vira estrela, tem esse incidente sério, adoece e morre jovem e grávida. Uma vida curta e cheia de drama. E, apesar de tudo isso, o nome dela virou essa marca gigantesca, né? Exatamente. O SeaWorld registrou o nome Shamu e passou a usar para todas as orcas nos shows, em produtos, até em videogame. Muitas vezes retratando o Shamu como macho, inclusive. Que doido isso. A compra daquela orca específica, lá em 65, foi o que deu o start, sabe? Para toda essa indústria de entretenimento com cetáceos. Faz sentido. E mesmo que o SeaWorld tenha parado com o programa de reprodução em cativeiro em 2016, o nome Shamu continua aí. Um legado bem complexo, que começou com essa única baleia residente do sul. Então, resumindo a ópera, a Shamu original teve essa trajetória super dramática, curta, bem diferente da imagem que o nome dela acabou projetando depois, né? Aquela imagem sempre alegre, familiar. Completamente diferente. E isso deixa a gente pensando, né? Baseado só nos fatos que a gente tem documentados. Sim. Como que a realidade da vida e da morte dessa orca específica se compara com essa imagem de marca que foi criada? O que a história dela, essa história real, nos diz sobre o começo dessa interação humana com esses animais incríveis em cativeiro? Os desafios, as complexidades. É uma ótima reflexão para a gente levar daqui, muita coisa para pensar sobre como tudo isso começou.